Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis e nosso vídeo de hoje é uma resenha, como já tinha prometido para vocês, a resenha do livro Gestão do Amanhã. É um livro que confesso que eu terminei ele desde o ano passado e não tinha feito ainda essa resenha por medo. Medo porque é um livro que tem tanta informação, tanta riqueza de detalhes que eu pensei muito para não me tornar injusto e esquecer algum detalhe fundamental, se bem que é impossível. Então é um livro que eu recomendo muito. Como disse meu amigo Karim, é um livro para você degustar, ler sem pressa, tendo atenção aos detalhes. É um livro que abre a mente para que você consiga enxergar um pouco desse futuro que já está presente na nossa vida, de tamanha velocidade. Então, esse livro, ele começa falando exatamente sobre a velocidade das mudanças. E tudo isso, na quarta revolução industrial, com a internet, existe uma lei denominada Lei de Moore, que diz que a cada 18 meses dobra a capacidade de processamento dos nossos equipamentos. E isso hoje se dá não só para equipamentos, mas também como para quase tudo, gestão, conhecimento que a gente utiliza. Nós estamos vendo um momento de migração do mercado de massas para o mercado de nicho. O que quer dizer isso? Lá na época que começou a industrialização do planeta, veio Ford, etc., a grande tendência era fazer produtos que atendessem a massa. E hoje a gente começa a observar exatamente que estamos indo no outro sentido, ou seja, atendendo os nichos, as necessidades daquele pequeno grupo de clientes que estão cada vez mais exigentes. E o grande desafio, então, é fazer uma personalização, porém a gente tem que atingir a massa. Então eu tenho que customizar, só que ao mesmo tempo escalar, a chamada escalabilidade. Então veja como isso é complicado, eu fazer um produto único para cada cliente ou para cada nicho de clientes, mas ao mesmo tempo conseguir fazer isso em grande quantidade, para que eu possa atingir um público maior. E esse cenário de incertezas que nós vivemos hoje, né, realmente é um cenário de incertezas muito grande. Vou apresentar para vocês alguns dados aqui que estão no livro. Ele, por um lado, gera grandes desafios para todos nós e também para as empresas existentes, mas, por outro lado, também gera muitas oportunidades. Nós vivemos na era das oportunidades. Eu costumo dizer que nunca foi tão fácil ganhar dinheiro hoje e ter uma carreira com um celular na mão e uma internet. Esse livro, ele é tão bacana que ele até o formato dele é inovador. Ele tem vários pontos dele que você tem que parar de ler para que você utilize um QR Code e tenha acesso a várias entrevistas dos autores do livro com pessoas que estão fazendo sucesso na gestão. Então é muito bacana, um livro bem ilustrado e bem rico em informações. A chave do sucesso hoje em dia, então, é aprender a desaprender. O conhecimento ele está com um prazo de validade tão curto que a gente hoje vai ser muito mais recompensado por novas coisas que nós ainda vamos aprender e que muitas vezes a gente nem imagina hoje, do que basicamente pelos conhecimentos que nós temos hoje. 3/4 das 500 maiores empresas sequer existem. Então, se eu for pegar 5 anos atrás e for falar de algumas empresas que hoje dominam o mercado, muitas delas na época sequer existiam. Para vocês terem uma ideia, a vida média de uma empresa que lá pelos anos 40 era de 75 anos, hoje em dia é em torno de 15 anos. O livro utiliza um termo que eu achei muito interessante, que nós estamos vivendo o darwinismo no modelo empresarial, ou seja, aquelas empresas grandes, fortes, elas não têm mais uma garantia de sobrevivência. Hoje, sobrevive aquelas empresas que se adaptam, que mudam mais rápido. Então, um exemplo muito clássico disso é a Netflix, que ela começou como uma locadora e rapidamente ela conseguiu mudar para ser hoje a Netflix que a gente conhece. Peter Drucker,
fala uma frase que é, para mim, dos resumos do livro, que diz que as empresas, a cultura das empresas, todo dia come a estratégia da empresa no café da manhã. Seria mais ou menos isso. O que ela quer dizer com isso? Que as empresas estão tão preocupadas com aquela rotina do dia a dia, para que ela consiga sobreviver hoje, que ela esquece de fazer uma projeção, uma estratégia de futuro. E o próprio livro tem uma outra frase que diz que as empresas que foram criadas para serem desenvolvidas no século XX não sobreviverão no século XXI, a não ser que elas se adaptem a essa nova realidade. Hoje, as maiores empresas não são aquelas que têm os maiores ativos, que têm o maior patrimônio. Hoje, as empresas mais valiosas são as empresas que conseguem aglutinar uma rede de pessoas. Vocês sabiam que o Uber hoje tem um valor de mercado maior do que a Petrobras? Imagina o que é a Uber. Não tem indústrias, não produzem nada físico, mas ela consegue o quê? Juntar pessoas. As pessoas em contato uma com as outras geram dados, informações. E essas informações geram valor para essa rede, de modo que quando eu começo a montar uma rede, eu tenho um custo para captar pessoas para essa rede. Mas à medida que essa rede começa a crescer, gerar dados e valor, ela começa a se retroalimentar de modo que cada vez eu vou precisar gastar menos para poder juntar pessoas e com isso eu vou conseguir um sucesso maior devido à escala que isso pode atingir. Então, como eu falei, a influência hoje ela é um ativo muito mais valioso do que ativos físicos, né? Quantas empresas, por exemplo, a gente dá aqueles exemplos que já estão clichê. A Airbnb não tem nenhum hotel e é a maior rede hoteleira do mundo. A Uber não tem nenhum veículo e é a maior empresa de transporte do mundo. E a Uber está hoje sob sérias ameaças das próprias montadoras. Por quê? Hoje não se preocupa mais em ter um veículo, mas em usar um veículo. E, por exemplo, eu tive agora recentemente na Europa, lá já existem serviços de carros que ficam parados em algumas esquinas, onde tu chega lá, dá uma lida no teu aplicativo em um QR Code, paga ali um aluguel por minuto, pega aquele carro, sai, utiliza e deixa ele parado mais ali na frente depois que você já utilizou. E as montadoras já estão de olho nesse mercado do aluguel de veículos por tempo determinado, como se fossem, por exemplo, aqueles patinetes elétricos que hoje já existem muito aí fora e até mesmo no Brasil em algumas regiões. Então as empresas de hoje elas precisam se preocupar com duas coisas, que também é outro símbolo desse livro, que as empresas elas têm que ter dois motores. O motor 1 da empresa é o que faz ela sobreviver hoje. Só que se ela só se preocupar com esse motor, que é que muitas empresas hoje pensam, elas estão fadadas ao fracasso. Elas precisam ter um motor 2 que está relacionado com a sobrevivência da empresa no futuro. É a inovação. E o outro gargalo que nós temos é que esses dois motores competem por recursos. Então é muito comum que haja esse conflito entre esses dois motores da empresa pela questão dos recursos. E mais, o livro fala que 1/3 das competências requeridas pelos futuros profissionais ainda não são percebidas como fundamentais. E ele até cita algumas, como por exemplo inteligência artificial e programação. Ele fala o seguinte, que saber programação é como se fosse ser alfabetizado hoje. Dentro de pouquíssimo tempo, as pessoas que não entenderem uma linguagem de programação serão os analfabetos de hoje. E o ciclo de validade do conhecimento está cada vez maior. 50% do conteúdo do primeiro ano de faculdade, quando você termina a faculdade 4 anos depois, 50% daquele conhecimento já está totalmente obsoleto. 65% dos empregos que terão no futuro ainda não existem hoje. E 45% dos empregos existentes hoje serão substituídos por automação. Existe uma frase que diz que se aquele serviço que você faz puder ter um checklist, você será substituído por uma máquina. Também o livro dá um pequeno destaque aos engenheiros, quando fala que muitas das grandes empresas, as empresas mais inovadoras de hoje, têm como administradores engenheiros, entre outras profissões, claro. Mas por quê? Pela nossa capacidade de
pensamento de inovação, de abstração, de criatividade. E uma frase que me marcou muito é que ele diz o seguinte: hoje, quando eu estou graduado, não significa que eu esteja formado. Tanto as pessoas quanto as empresas estão em constante formação. O conhecimento hoje ele não é mais estagnado, ele é fluido. E a relevância no mercado não é mais o que eu sei, e sim aquilo que eu ainda vou saber. Então a minha capacidade de continuar estudando e estudando as coisas certas e aplicando esses conhecimentos é que vai fazer a diferença na minha empregabilidade. E como eu falei, a programação é o analfabetismo do futuro. O líder das empresas passa então a ser um tomador de riscos. Por quê? Porque como ele vai ter que trabalhar com dois motores, um motor é aquele motor que paga as contas do dia, e o motor da inovação, ele muitas vezes vai gerar prejuízo. Por quê? Porque nós vamos apostar em coisas que podem não dar certo. Porém, alguns sucessos serão muito mais significativos do que dezenas de fracassos. E, por exemplo, é citado um exemplo no livro de um bilionário chamado Richard Branson, daquela Virgin, né, que tem até programas espaciais. Ele já abriu mais de 500 empresas, porém, dessas 500, 200 ele mesmo fechou. Então, as empresas hoje, ou você descobre o momento certo de fechar ela e criar outra, ou vem um concorrente e acaba com ela. Também nesse livro é falado, né, como eu falei, que alguns sucessos são muito superiores a dezenas de fracassos. E isso ficou muito marcado para mim, porque isso vale não só para empresas, mas como para nós. Eu vejo muita gente hoje com medo de tentar, de arriscar, de começar algo, né? E tem uma frase também que eu achei sensacional do criador da LinkedIn. Ele diz o seguinte: se você não tem vergonha do primeiro produto que você lançou no mercado, você lançou ele tarde demais. E eu associo isso com a nossa própria carreira. Então, assim, às vezes a gente sai da faculdade recém-formado e tem medo de pegar um trabalho por achar que não sabe. E assim, no início é assim mesmo. No início a gente vai ter, lá na frente, depois de 5 anos de formado, a gente vai lembrar daquele projeto que a gente fez, daquela execução, e vai ver como a gente cometeu erros bobos. Mas se a gente não começar, a gente nunca vai conseguir se desenvolver. Então, hoje, o ponto de inflexão não está no seguinte: o profissional desse modelo não é aquele que tem as respostas certas, mas é aquele que sabe fazer as melhores perguntas. E quanto a isso, eu vou dar para vocês mais uma dica. Vejam na Netflix um documentário de 3 episódios apenas sobre o Bill Gates, e lá fala muito sobre isso. Como o Bill Gates hoje está bilionário e pensando não mais na Microsoft, mas em resolver problemas da humanidade, como saneamento básico, algumas doenças, enfim, ele está investindo recurso, dinheiro dele, nas fundações dele para resolver esses problemas. Quando ele pensa sobre algum problema como esse, ele junta os melhores especialistas, só que ele se isola numa casa sem internet, com uma pilha de livros, e estuda aquilo de modo que quando ele vai conversar com esses especialistas formados, né, com título, ele muitas vezes sabe tanto quanto eles e principalmente sabe fazer as perguntas certas, as perguntas instigantes que desafiam aquele conhecimento aprendido na faculdade, aquela coisa rígida, e isso faz com que a criatividade flua e novas soluções sejam pensadas. Então o líder hoje, ele na verdade é um conector, ele vai ser um gestor dos especialistas. Ou seja, o líder ele tem muito mais que ter um conhecimento, que tem que ter essa capacidade de gerir, de aglutinar, de conectar pessoas, do que praticamente de administrar. Então essa assim, é um resumo muito de 15 minutos, já foi até muito, mas enfim, é um resumo muito, muito superficial do que é esse livro, que eu recomendo demais para vocês. Então, livro Gestão da Manhã, espero que vocês leiam, recomendo. Um grande abraço e até a próxima.